Oi, Laísa, tudo bem? Hoje a Carol tá aqui para gravar a nossa terceira videoaula da disciplina de língua portuguesa, tá? Já na apostila 4, né? No nosso último bimestre. Na aula anterior, a gente iniciou o estudo da língua, onde nós estamos aprendendo um pouquinho sobre o diminutivo de uma palavra e também o aumentativo dela, certo? Então, para nós iniciarmos essa videoaula de hoje, a Pro vai trazer aqui as respostas das atividades, né, que tinha registro, que é da página 15, para você conferir as suas respostas, na página 16 e na página 17. E também a resposta da tarefa de casa, que era a atividade número 3 da página 23, ok? Hoje a nossa videoaula vai ser bem legal, porque nós vamos fazer um jogo, tá? Nós vamos fazer o Vamos Jogar, que está aqui na página 17 da disciplina de língua portuguesa. Apostila 4 já, né? Então, olha só, grandão e pequenininho. Para a gente fazer esse jogo, nós vamos adaptar, né? Porque ele seria feito lá em sala de aula e seria feito em dupla também. Mas, como nós estamos em casa, então a Pro pensou aqui numa forma onde a Pro vai auxiliar você nesse jogo, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir até o anexo 1. O anexo 1 está na página 177. O meu já está preenchido, o seu vai estar todo em branco essas linhas, tá? Então, na página 177, você pode destacar essa folha, ou se você quiser, você pode só deixar a sua apostila aberta nessa página, porque você só vai usar ela para o jogo, e aí você pode fazer todos os registros aqui, e depois, né, você vai conferir se as suas respostinhas estavam corretas, tá? Você vê aqui no anexo 1 que primeiro, deixa eu só arrumar aqui, para não confundir, né? Para me mostrar para você. Então, olha só. Primeiro, vem um exemplo aí, né? Vai vir uma palavra. A Pro vai falar uma palavra e você vai escrever ela aqui. Eu vou estar mostrando essa palavra para você. Depois você tem que passar para o aumentativo e depois para o diminutivo. A mesma palavra, né? Lembrando que, se eu quero passar uma palavra para o diminutivo, o final que eu vou usar vai ser esses dois primeiros. Inho, inha, ouzinho, izinha. E se eu quero passar ela para o aumentativo, o final dela vai ser sempre o mesmo. Ão, ouzão, tá? Então, olha só. Aqui, nesse saquinho que a Pro trouxe aqui, eu tenho 20 palavras. Então, eu vou falar essas 20 palavras para você e vou mostrando ela. Quando eu mostrar a palavra, você já sabe que você vai registrar na primeira coluna, onde está escrito palavra. E aí a Pro vai dar um tempinho para você fazer o aumentativo e o diminutivo dela. Vamos lá? Então, olha só, primeira palavrinha. O primeiro exemplo aí, deixa eu só destacar, né? É a palavra carro. Depois de carro aparece carrão, que é o aumentativo. Você viu que só alterou o final dela para ão. E depois aparece carrinho, né? Então, pensa assim, o aumentativo é essa palavra grandão e o diminutivo pequenininho. Por isso que o nome do jogo é grandão e pequenininho, tá? Então, vamos para a primeira palavra. A primeira palavra que a Pro sorteou aqui, que você vai escrever aí, é garrafa, tá? Então, embaixo de carro, você vai escrever a palavra garrafa, tá? E aí, se você achar, né, se quem estiver auxiliando você também achar que tá difícil e demorado para fazer o registro, não tem problema. Aí o que a gente pode fazer? A Pro mostra a palavra aqui e você só fala qual você acredita que seja o aumentativo e o diminutivo dela, tá? Então vamos pensar em garrafa? Olha só, garrafa, né? Se eu for pensar numa garrafa grandona, né, ou grandão, como vai ficar essa palavrinha? Garrafão, certo? Eu só vou alterar aqui o final dela acrescentando o O. E no diminutivo, né, garrafa pequenininha, garrafinha, certo? Então esse é o registro da primeira palavrinha. Como a Pro disse, não há necessidade de você escrever todas as palavrinhas se você não quiser.
Até mesmo porque no final a Pro vai trazer a resposta, vou colocar uma foto aí para você, e aí se você quiser, daí sim você pode copiar todas elas, tá bom? Então vamos para a segunda palavra. A segunda palavra do nosso jogo é copo, tá? Palavra copo, que vai na coluna palavra, ok? O aumentativo, então vamos pensar num copo grandão. Um copo grandão é um copão. E o copo pequenininho é um copinho, né? Aumentativo, diminutivo, ok? Essa é a nossa segunda palavrinha. Segunda palavrinha. Vamos sortear a terceira. Terceira palavrinha do nosso jogo é anel. Então está aparecendo aqui a palavrinha anel. Então vamos pensar num anel grandão. Como seria o nome de um anel grandão? Um anel grandão se chama anelão. Um anel grandão. E um anel pequenininho se chama anelzinho, aumentativo, diminutivo. Essa é a nossa terceira palavrinha de hoje. A quarta palavrinha, uma coisa muito comum na nossa aula, caderno. O que seria um caderno grandão? Seria um cadernão. E um caderno pequenininho? Um caderninho. Veja lá, aqui todas essas palavras, elas estão terminando com aquelas 4 combinações que a Pro trouxe no começo, né? Que é inho ou inha, zinho ou zinha, ão ou zão, certo? Agora vamos para a quinta palavra. A quinta palavra de hoje é um animal muito fofinho, o coelho. Então vamos pensar no coelho grandão? Como que nós chamaríamos o coelho grandão? Seria um coelhão. E um coelho pequenininho? Um coelhinho, né? Aumentativo, diminutivo. Próxima palavrinha. Essa daqui é muito importante. Todos nós temos uma orelha, certo? Orelha, essa parte aqui do nosso corpo. E quem tem uma orelha grandona, como que chama? Orelhão. E uma orelha pequenininha? Orelhinha. Essa é a nossa sétima palavrinha, tá? Orelhão e orelhinha. A sétima. Agora a oitava. Nossa oitava palavrinha de hoje é cavalo. Cavalo. Quando o cavalo é grandão, nós chamamos ele de cavalão, né? Terminando com ão no aumentativo. E quando ele é pequenininho, nós chamamos ele de cavalinho. Essa palavra tinha lá no nosso texto, né? A nossa oitava palavra, que aparecia lá cavalinho, né? Agora a nona palavrinha. A nona palavrinha de hoje nós temos também, e temos 2. É o braço, né? Essa parte aqui do nosso corpo. E aí, o braço no aumentativo vai ficar bração. E no diminutivo vai ficar bracinho. Essa é a nossa nona palavra, terminando com ão e inho, né? Ão no aumentativo, inho no diminutivo. Próxima palavra de hoje, escova, né? Escova. Então a palavrinha escova no aumentativo vai ficar escovão e no diminutivo vai ficar escovinha. Certo? Escovinha. Assim nós finalizamos o primeiro quadrinho aí da sua apostila. Já deve ter preenchido todo ele se você estiver registrando. Se você estiver deixando para registrar depois, não tem problema também. Agora a gente vai para o segundo quadrinho.
Vamos ver quais serão as palavras do segundo quadrinho. Primeira palavrinha, pulseira, tá? Que seria a palavrinha 11ª, número 11, pulseira. No aumentativo, pulseirão. E no diminutivo, pulseirinha. Veja que a palavra ela continua escrita da mesma forma, só que no diminutivo ela recebe, no aumentativo ela recebe o acréscimo do ão e no diminutivo do inho ou inha, né? Agora, 12ª palavrinha. A 12ª palavrinha, eu amo comer isso aqui, hein? É pastel. Pastel, nossa 12ª palavrinha. No aumentativo, ela vai ficar pastelzão. Vai terminar com zão, nós só vamos acrescentar o zão nela. E no diminutivo vai ficar pastelzinho, né? Nós vamos acrescentar o zinho nessa palavrinha. 13ª, papel. Olha só a palavrinha aqui, palavrinha papel, que é a 13ª. No aumentativo vai ficar papelzão e no diminutivo papelzinho. Observe que as palavras terminadas em L geralmente vão receber o zão e zinho, né? Para o seu aumentativo e diminutivo. 14ª palavra, uma fruta, uma cor também, laranja, tá? Essa é a 14ª. A laranja vai ficar no aumentativo laranjão, só vamos terminar ela em ão, e no diminutivo laranjinha. 15ª palavrinha de hoje é a palavrinha brinco. Então está aparecendo aqui palavrinha brinco, que no aumentativo vai ficar brincão e no diminutivo brinquinho. Essa é a 15ª palavrinha de hoje. 16ª é a palavra vidro. Ó, palavrinha vidro, que no aumentativo vai ficar vidrão e no diminutivo vai ficar vidrinho, né? 17ª palavrinha, palavrinha pente. Olha só, pente no aumentativo vai ficar pentão e no diminutivo vai ficar pentinho. Essa é a 17ª palavrinha do nosso jogo. Agora, a 18ª, vamos descobrir qual é. É casaco. Casaco no aumentativo, casacão e no diminutivo, casaquinho. Essa é a 18ª. 19ª, palavrinha caneta. Olha só, no aumentativo, canetão e no diminutivo, canetinha, né? Que nós estamos acostumados aí a utilizar, certo? Deixa só para eu contar aqui as palavrinhas, Laís. 1, 2, 3, 4, 5. Pulou a 6ª palavrinha aqui, por isso que tá dando. Ó, essa daqui que é a 19ª, né? Você tem a 19ª. Você tem 2 espaços ainda para preencher, são os últimos, ó. 19ª é essa daqui, amigo, que vai ficar aumentativo amigão, né? A 19ª, essa daqui que é, e no diminutivo amiguinho. E agora a última, que é o último espaço que você tem aí. Essa é a 20ª, a Pro tinha pulado o número 6, desculpa, tá? A última palavrinha é luva, que no aumentativo vai ficar luvão e no diminutivo vai ficar luvinha, tá? E aí, Laísa, com o final dessa aula aqui, a Pro vai fazer o seguinte, eu vou colocar a minha ficha aí para você, que aí você pode copiar o registro ou conferir se todo o final aí das palavrinhas ficaram corretas, tá? Lembrando que na minha folha aqui
elas não estão na ordem correta, mas aí é só você procurar a palavra, tá? E aí você consegue conferir, ok? E junto aqui com esse jogo, a gente vai ter uma tarefinha hoje, que é a tarefinha número 4, que é bem parecida também. A tarefinha número 4 está na página 23. É também duas tabelinhas que você vai ter que preencher. A primeira tabelinha fala assim, ó, retome o quadro de sílabas já trabalhado, mas agora utilizando para escrever as palavras no aumentativo e diminutivo. Então, você tem aqui uma letra, que é a letra T. Você tem que acrescentar o ão. Então, deu tão. Aí, você coloca a palavra que você quiser que use essa sílaba. Aqui no nosso exemplo, bonitão. Vou dar o exemplo do D. Letra D, acrescento o ão, fica dão. E aí, eu poderia escolher a palavra lindão, tá? Aí, você vai fazer isso com as outras. E o segundo quadro é o contrário, é no diminutivo. Tem as letras na primeira coluna, você tem que acrescentar o inho e escrever uma palavrinha com aquela sílaba. Então, vamos lá. Z, com inho forma zinho, e eu poderia escrever a palavra trenzinho. T, forma tinho, e eu poderia escrever a palavra pintinho. Essa é a tarefinha de hoje, tá? Espero que você tenha gostado, principalmente do nosso jogo, e que você tenha se divertido um pouquinho. Um beijão e até mais!